Segundo aos Coríntios, capítulo 10, e o versículo 4 e 5. Olha o que diz o texto, versículo 4. As armas com quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, com essas armas nós destruímos argumentos. Argumentos em outras versões é sofisma, filosofia e ideologia. Sabia que você pode destruir os sofismas, as ideologias e as filosofias que tentam atingir a tua cabeça e a tua casa? Nós destruímos esses argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pula comigo agora lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 4. Diz assim, ó, 1 Reis 19, 1 ao 4, diz assim: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. E Elias ficou com medo e levantou-se para salvar a vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando por um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um pé de zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou. Olha a oração do profeta: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome seu assento dando glória a Deus e aleluia e lutando. Semana passada eu falei sobre o inimigo invisível que nós temos. Depois vem para fechar essa porta aqui, tá para mim, por favor. Que nós temos, que é Satanás. Existe muita coisa que a gente enxerga e vê como natural, mas não são naturais. Nós não temos que ver todas as coisas na nossa vida de maneira natural. A maioria das coisas são espirituais. Então, na primeira pregação, eu só detalhei para a igreja, baseado na Bíblia, que nós temos um inimigo, e independente da gente reconhecer ou acreditar que existe um Satanás, ele continua atuando na sua vida. Pelo contrário, quando você não acredita, aí que ele faz festa. Porque a Bíblia vai chamar treva para ignorância. Se você é ignorante, para o príncipe das trevas, ele reina na tua ignorância. Quanto menos você conhece dele, mais espaço da sua vida ele detém. E aí eu quero mostrar para vocês um pouco sobre alguns espíritos que esse Satanás usa para atormentar a sua vida e tirar o projeto que Deus tem para você. Desses espíritos da milícia do inferno é o que nós rotulamos de Jezabel. Eu quero falar sobre Jezabel essa noite. Não quero falar sobre necessariamente da mulher Jezabel, porque ela não é o espírito, mas existia um espírito que a influenciava. É por isso que a gente chama de espírito de Jezabel. Não é porque o espírito tem um nome, mas esse espírito influenciava essa mulher. Muitos já leram, muitos já viram novela, filme a respeito dessa mulher. Talvez alguns já foram até chamados de Jezabel. Mas por trás dessa mulher existe um espírito. E como é, pastor, que a gente identifica ela? Bem, Jesus vai nos ensinar. É conhecendo os frutos que você entende e conhece a árvore. Então são pelos frutos que você conhece uma árvore. Então, se eu quero saber qual é o espírito que está operando e influenciando alguém, eu preciso entender quais são os frutos desse espírito. Quais são os sintomas dele? Um médico, quando ele vai dar um diagnóstico de uma doença, primeiro ele examina os sintomas. Baseado no sintoma, ele identifica qual é a enfermidade, qual é a fonte. Então ele prescreve para você um medicamento para você combater a fonte e a doença. Aí Gálatas cita, olha, existem os frutos, ou o fruto do Espírito. Então veja, eu não tenho como saber se você é cheio do Espírito Santo pelo dom que você tem, mas pelo fruto que você demonstra. Entende? Porque Jesus falou, não é pelo
dom que você conhece a árvore, é pelo fruto que você conhece essa árvore. Então você pode profetizar muito bem, você pode revelar muito bem, mas isso não me entrega, isso não denuncia para mim que você é cheio do Espírito Santo. Você sabia disso? Tem gente que opera muito bem num dom, mas não é cheio do Espírito Santo, porque o que mostra a fonte não é dom, é fruto. Você profetiza, glória a Deus, mas você tem amor, benignidade, você tem alegria, você tem domínio próprio. Eu quero ver na tua vida os dons do Espírito, porque são os frutos do Espírito, porque é o fruto do Espírito que denuncia qual árvore você é. Porque muita gente tem dom e não usa para o bem não, eu já preguei isso aqui. Deus dá espírito de revelação para a pessoa, aí Deus te revela a vida de alguém, e ao invés de você falar para Deus, você fofoca sobre a vida da pessoa. Eu conheço gente assim. Por que você acha que Deus vai te revelar a vida inteira da pessoa para você chamar no zap? Para você espalhar para os outros? Começa a inspecionar na sua vida que geralmente quando Deus te dá um dom de revelação, Ele vai dar um dom chamado de intercessão. Porque se Ele revela a vida de alguém, não é para você fofocar, é para você orar por essa pessoa. Porque falar em língua é dom, segurar a língua é fruto. Eu quero ver o fruto do Espírito Santo na tua vida, meu irmão. Porque é o fruto do Espírito Santo que vai me denunciar se você é cheio de Deus. Agora entende isso. Não é só o Espírito Santo que tem fruto. O espírito de Jezabel também. Vamos começar a pregar isso aqui? Se você quer entender qual espírito está influenciando os seus filhos e a sua casa, você tem que ver os sintomas e o fruto desse espírito, para depois você poder identificar e usar a arma certa para combatê-lo. Eu vou falar isso de novo. Comece a ver os sintomas que estão acontecendo com seus filhos, com seu esposo e com a sua casa, porque isso são os sintomas, são os frutos do Espírito que está influenciando aquele local. O problema não é o Chiquinho, não é o Joãozinho, não é a Chiquinha não, é a potestade, é o espírito que está influenciando esse local. Você pode dar pé, botar de castigo, você pode fazer várias coisas, mas você não luta contra carne e sangue. A tua luta não é contra o teu filho ou contra o teu esposo, mas contra o espírito que está influenciando o teu filho e o teu esposo. Aprenda a identificar o fruto para você reconhecer qual é o espírito que está por trás dele. Porque existe um espírito que nós rotulamos como o espírito de Jezabel. Aí tem gente que... E eu respeito, mas as pessoas falam, pastor, esse papo de guerra espiritual, de demônios, de hierarquia, isso aí é balela, pastor. Demônio é tudo igual e ponto final. Ah, é? Então você não leu aquela passagem que Jesus estava descendo do Monte da Transfiguração com os discípulos? E aí veio um pai com um menino endemoniado, e os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Eles ficaram estranhamente curiosos, tanto que Jesus expulsa, e eles vão questionar, Senhor, eu já ando contigo há algum tempo, eu aprendi uma ou duas coisas contigo, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus vem para corroborar o que está sendo pregado aqui, porque ele fala assim, porque essa casta, porque esse tipo de demônio, veja, vocês já expulsaram outros demônios, mas vocês usaram as armas que vocês conheciam, mas existem outras castas de demônio, existem outras influências que não são com as armas que vocês lutaram antes. Vocês precisam aprender, vocês precisam manusear e entender que para essa casta, para esse tipo de demônio, você só tira, você só expulsa através do... Jejum e oração é uma arma poderosa para você expulsar o demônio que está influenciando a sua casa. E Jesus, baseado nisso, vai entender. Existem tipos de demônios diferentes? Claro. Efésios também vem falar isso. Porque Efésios, quando ele vai diferenciar as guerras, ele cita a guerra humana no panorama físico como carne e sangue. Nossa guerra não é contra carne e sangue. Então a guerra aqui na terra é uma. Nós temos um opositor, a carne e sangue. Mas na hora dele falar do mundo espiritual, ele cita pelo menos 4. Mas a nossa guerra é contra principados, contra potestades, contra hostes malignas, contra demônios nas regiões celestiais. Aqui você tem um inimigo, mas aqui você tem 4, porque aqui as dimensões são diferentes, e para cada tipo de inimigo existe uma arma diferente. Eu não vou saber pregar e nem vou entrar nesse mérito, porque não é o meu domínio, mas espere até o próximo domingo para você ver um brigadeiro que é piloto de caça, que ele vai ensinar muito bem para você, para cada tipo de opositor, um tipo de armamento diferente. Se eu vou jogar um míssil para derrubar submarino, é um tipo de armamento.
armamento, é um tipo de comando e é um tipo de manuseio. Mas se eu vou atirar em outro caça, é outro comando, é outro manuseio, porque para cada tipo de opositor, um tipo de arma diferente. E existem demônios que você ainda não conseguiu tirar do ambiente da sua casa, porque você não se disciplinou a orar e jejuar. Está doendo ou não? Dá glória a Deus, só para eu saber que está doendo. Pastor, qual é o fruto? Qual é o sintoma que denuncia o espírito de Jezabel? Jezabel, ela entra em conflito com Elias. Elias é prateleira de cima. Elias é faixa preta. Elias não é peso pena não, Elias é peso pesado. Eu estou falando de um camarada que Deus usa para ressuscitar morto, que Deus usa para abrir as águas, que Deus usa para parar de chover durante 3 anos e meio, segundo a palavra dele. Lê a tua Bíblia, quando ele vai falar para o rei Acabe, porque Israel está alamaçado, enterrado em idolatria, ele fala, segundo a minha palavra, não vai cair um pingo de chuva na terra aqui de Israel. E ele fala isso, e depois volta a chuva, porque ele fala, uma nuvem do tamanho da mão de um homem vai trazer chuva e vai alagar todo esse negócio aqui. E depois Deus usa ele para descer fogo do céu. E ele mata, ele dizima todos os profetas idólatras de Baal e de Azera. Está pouco para você ou não? Ela desafia esse cara. Um cara que tem poder, um cara que tem autoridade, um cara que é cheio do Espírito Santo, alto nível. Já Jezabel, vamos entender um pouco das características dela? Por mais que ela fosse rainha, a legitimidade do trono, da autoridade do mando é do esposo dela. Basta você ver como funciona a monarquia hoje. Quem manda é o rei. A esposa dele pode ser esposa. Ela tem alguma autoridade? Até tem, mas muitas vezes é algo mais simbólico. Antes era a rainha Elizabeth. Filipe, que era o esposo dela, não mandava. Era ela que mandava, porque foi ela que recebeu a coroa. Só que Jezabel não tem autoridade e legitimidade para mandar em nada, mas ela sabe manipular poder e autoridade para que a sua vontade seja exercida. Qual é a característica de Jezabel? Se eu não tenho poder, eu uso quem tem para fazer o meu querer. Ela dribla a ilegitimidade dela através da manipulação. Ela institui em Israel a adoração a Baal e Azera. Ela torna o povo de Deus o povo mais idólatra que possa existir, por meio da manipulação do seu esposo, o rei Acabe. E é essa mulher que fala assim, ó, em 24 horas, pode falar para esse profeta que ele vai estar morto. Ele ouviu a ameaça de Jezabel no dia seguinte de ter descido fogo do céu para consumir o holocausto e ele ter matado todos os profetas idólatras. Ele estava no auge. Se você for ver a escalada das coisas que Deus usava esse homem, ele estava vivendo o melhor momento do seu ministério profético. E ao saber disso, ela mandou uma ameaça, ele ouviu a ameaça, temeu a ameaça, fugiu e pediu a sua própria morte debaixo de um pé de zimbro. Estou falando que ele estava no ápice da trajetória dele. Então entende? No momento, pastor Jurandir, ele faz cair fogo, e ele sai de cair fogo do céu para pedir a sua própria morte, em 24 horas de distância. Ele sai do topo para o poço, por ouvir uma ameaça de Jezabel. E aí aprenda uma coisa, principalmente você que é líder. O espírito de Jezabel é especialista em atacar liderança. Satanás usa o espírito de Jezabel e a intenção desse espírito é derrubar líderes. Quando o pastor, quando ele está fraco, quando ele está calejado, quando ele está desamparado, não. Gente, quantas vezes eu cresci numa casa pastoral e uma casa que de fato Deus honrou muito. Quantas vezes já não bateu na porta da minha casa e eu já vi o meu pai sentado, ajoelhado, conversando, orando, chorando com grandes líderes renomados e reconhecidos em todo o Brasil e até fora do Brasil, chorando, falando, eu não aguento mais, eu estou com a boca silenciada, eu me sinto caído. E sabe qual é o pior? Essas pessoas nem sabem de onde vêm. Todo mundo que se dispõe a liderar alguma coisa será assolado por esse tipo de espírito. E ninguém está isento disso. Isso aqui não demonstra fraqueza. Pelo contrário, demonstra que Deus está te usando muito. Que Deus quer usar a tua vida e o teu dom. Quantas vezes eu já não fui assolado e abatido por esse espírito?
Quantas vezes? Pode perguntar para qualquer líder e pastor aqui, quantas vezes ele não se sentiu desestimulado, com vontade, não de pendurar a chuteira, porque na chuteira de pendurar o terno. Quantas vezes? Pendurar a gravata. Eu lembro pelo menos 2 vezes. Uma vez no Rio de Janeiro, que eu entrei no estacionamento do prédio que a gente morava, e eu fiquei por alguns minutos ali, a minha esposa acho que até desceu, porque ela chegou e subiu, depois ela desceu, eu estava com uma mão no volante, o motor ligado, chorando que nem uma criança, porque eu achava que eu não tinha capacidade de aguentar a responsabilidade que eu tinha que lidar, com os projetos e desafios futuros, que eu não conseguiria andar e aguentar tudo isso, e eu chorava, até que semana seguinte, a gente foi para um culto lá em São Cristóvão. Eu estava sentado com a Nayane, um profeta de Deus me chamou e falou assim: meu filho, eu te vi sentado dentro daquele carro com a mão no volante. Não deu tempo nem de desligar o motor. Deixa eu falar uma coisa: eu sou contigo. E eu me coloco agora na posição desse mesmo profeta. Assim como Deus mandou um profeta para falar para mim, enquanto eu estava sentado no meu pé de zimbro, Deus me trouxe como profeta para falar para pessoas que estão debaixo do seu zimbro nessa noite: Deus está contigo, continue, porque se Ele te deu o projeto, Ele te sustenta. Aqui, em São José, muitos vão lembrar, todos vão lembrar aqui, quando a gente estava no centro de convenções, antes de unir e voltar para cá, aquela catástrofe que aconteceu, destelhou todo o nosso templo, caiu toda a fachada, aconteceu no dia 29 de dezembro de 2020, não foi? A gente estava preparando para o culto da virada, aqui também todo mundo estava se preparando, quando caiu tudo aquilo, e eu lembro que lá para o dia 12, 13 de janeiro, primeira Santa Ceia local, eu estava acostumado a dobrar naquela ruazinha, subindo ali o viaduto, e já ver um monte de carro estacionado, lotado de gente. Eu lembro que quando eu estava vindo para cá, que já era aqui os cultos que estavam acontecendo, provisoriamente até então, falei assim: eu não vou dobrar para pregar um anel viário não, vou passar na frente do centro de convenções. Quando eu passei, que eu não vi nenhum carro, meu irmão, parecia um menino chorando. Quando eu olhei aquele local destruído, eu falei: isso aqui é o meu pé de zimbro. A minha vontade, de verdade, era de pegar aquela Dutra, acelerar e ir embora sem destino. Tudo que eu queria naquele momento era fugir. Sabe por quê? Porque o espírito de Jezabel faz profeta fugir. O espírito de Jezabel ataca quem tem ministério e chamado, para você largar o seu chamado e o seu ministério, para você desistir daquilo que Deus colocou na tua vida, para você falar: eu não aguento mais, porque não tenho gente comigo, eu não tenho nada comigo. Deus me trouxe aqui esta noite, assim como Ele aparece naquela caverna com Elisa e fala: o que é que você está fazendo aí? Quando Deus pergunta para você, o que você está fazendo aí? Provavelmente você está no local errado. Hoje eu pergunto para você, por que que você está nesse local? Deus te levanta essa noite e dá poder, ânimo, vigor e autoridade. Continua, profeta. Continua. Entenda uma coisa: Jezabel não derruba profeta pequeno. Porque às vezes pode ser mais fácil, no começo derruba logo para não crescer. Não. O interesse de Jezabel é pegar quem está no ápice. A minha pergunta é: quando destruiu o centro de convenções, como igreja, a gente estava no ápice. Elias, ele foi atingido pelas palavras do espírito de Jezabel quando? Quando ele fez, através de Deus, chover fogo. Por quê? Porque esse espírito não quer abater quando é pequeno, quer abater quando é grande, porque quer fazer um grande estardalhaço. Não tem aquele ditado que dizem que uma árvore quando cresce, cresce em silêncio, mas quando ela cai e é derrubada, ela cai fazendo um grande barulho e estrondo. É exatamente isso que esse espírito faz. Ele espera você crescer, ganhar notoriedade, se tornar uma pessoa relevante, para quando estiver no ápice, te derrubar, porque o que ela quer causar é um grande escândalo através da tua vida. Então entenda isso, não é pessoal. O que o espírito de Jezabel quer com líderes é derrubar o líder, não porque ela odeia o líder, mas porque ela odeia o evangelho. Não tem nada a ver com o André, com o Ribeiro, não tem nada a ver com o Rodolfo, com a Nayane. Para o espírito de Jezabel não está nem aí, tem a ver com o quê? Com o pastoreio. Não é a pessoa, é a posição.
Então ela espera alguém, não para manchar apenas a vida pessoal de uma pessoa, mas para tirar a credibilidade de homens e mulheres de Deus, para tirar a credibilidade da igreja e do evangelho de Cristo aqui na terra. É um espírito que é profissional em derrubar profetas quando estão no ápice e no auge. Eu agora amarro e expulso dessa igreja, deste ambiente, do coração de pessoas, esse espírito que tem colocado na tua cabeça sentimento de desistência, sentimento de tirar a vida, sentimento de falar, ninguém me ama, ninguém me quer, não estou nem aí. Está amarrado e expulso o espírito de Jezabel em nome de Jesus. Deixa eu adicionar uma coisa aqui que Deus está fazendo no coração. Nem preguei isso aqui. Homens, o espírito de Jezabel odeia os homens. Eu não estou dizendo que não ataca mulheres, ataca, mas o espírito de Jezabel odeia a figura masculina. Primeiro porque quer tirar a autoridade e usurpar a autoridade de todos os homens, manipulando-os. Mas se você for ler algo extraordinário na Bíblia, a primeira vez que você vai ver mencionado dentro de um palácio de um rei, a figura do eunuco. Eunuco é alguém que tem o seu órgão masculino retirado, castrado, emasculado. Ah, pastor, mas isso é uma cultura dos reis. Não. A primeira vez que o eunuco aparece é no reinado de Acabe, dentro do palácio de Jezabel, porque Jezabel quer arrancar a masculinidade dos homens. Jezabel, ela quer tirar a identidade do homem e quer confundir. Não deixe esse espírito assolar na sua casa. Pai, mãe, homem, mulher, Deus está te dando clareza para você entender o fruto, para você entender qual arma você deve combater. Se você está vendo indícios disso dentro da sua casa, mulher de oração, mulher de Deus, coloca o teu joelho no chão e pede cobertura de Deus para o teu marido e para os teus filhos homens, porque o espírito de Jezabel odeia os homens. Ah, não, estou pregando, abaço, cantar, chorabaço, cantarabaço, andarabaço, orabaço e andarabaço. Quer derrubar os homens, veja, por mais que ela tenha feito uma ameaça de morte, o espírito de Jezabel não quer a sua morte, ela quer o seu manto. Ela não quer te matar, ela quer te derrubar. Ela não quer te assassinar, ela quer te escarnecer. Manto é algo que aponta para um histórico passado e um legado futuro. Manto vai além da pessoa, porque até hoje nós vivemos pela influência de homens e mulheres de Deus. Sabe por que você está aqui como assembleano? Porque o manto de Daniel Berg e Gunnar Wingren, lá em 1911, há 112 anos atrás, foi estendido. E o que eles fizeram ficou como legado para a gente, como história para a gente. Então a gente pega esse manto, a gente pega esse bastão e fala, ele começou, ele iniciou, ele foi pioneiro, mas Deus tem um trabalhar comigo. E eu tenho que adicionar alguma coisa nessa obra, para depois eu ter um manto para passar para as próximas gerações. Então entenda, o Espírito não quer você, quer tudo que está ao redor de você. Quer o teu passado, o teu presente e o teu futuro. O Espírito não quer derrubar o André. O Espírito quer manchar a história missionária e o legado sacerdotal que existe na minha vida. Porque ele sabe que se ele me derruba, ele não mancha só o André e a Nayane, ele mancha Samuel e Rebeca, João Colenda Lemos e Ruth e Doris Lemos, família Colenda, família Câmara. E não só isso, vai manchar Andrezinho, Romeu, Bela e Sofia, porque ele não acaba apenas desestimulando e jogando lama numa história linda passada, mas destruindo um futuro que Deus quer planejar. Quantos filhos de pastores, eu sou um filho de pastor e eu converso muito com eles, inclusive eu vou tentar fazer dentro do nosso campo algum trabalho só com filho de pastor, porque os nossos pastores sofrem tanto que os filhos são tão machucados que a gente não tem vontade nenhuma de se tornar pastor, porque os nossos pais são tão atacados. Mas você entende que o espírito de Jezabel quer descredibilizar não a pessoa, mas o evangelho. Tanto faz se é André ou Ribeiro, a pessoa não importa, é o que ela representa.
ela só quer estar aqui no ambiente, ela só quer tumultuar independente da pessoa. Lá em Mateus capítulo 5, se tiver na tela, versículos 9 e 10. Mateus 5, 9 e 10. Tem um diálogo muito interessante que traz luz para isso que nós estamos abordando. Jesus, ele estava dormindo quando atravessam o mar, ele acalma a tempestade, chega do outro lado, chega em Gadara, pisa, um endemoniado com uma legião, 6.000 demônios, vai ter ele e fala: o que tu queres comigo? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Aí a gente entra nisso aqui, ó. Quando ele pisa, esse rapaz endemoniado vem até ele e Jesus faz uma pergunta. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Demônio não é demônio, é tudo igual, não. Tem até nome. Qual é o teu nome? Aí o demônio respondeu: legião, porque somos muitos. Agora olha o que o versículo 10 diz. Olha o que a legião, olha o que saiu da boca de 6.000 demônios. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Quem está entendendo isso? O que ele estava falando assim ei, pode me expulsar do Chiquinho, só não me expulsa aqui da região não. Por quê? Porque o projeto que a gente tem, o nosso trabalho, não tem a ver com ele não, vai muito além dele. Ele é apenas um canal de entrada, mas o que nós temos não é pessoal não, é territorial. A gente não quer acabar com a vida dele, a gente não quer matar ele porque ele é uma porta de entrada. Por que eu vou matar alguém que eu posso usar influenciando e entrar? Então o problema de demônios, de potestades, de espírito de Jezabel é que não está alojado em pessoas não, ela quer regiões inteiras, ela quer entrar em igrejas. Então você percebe, aleluia. O diabo não quer te atacar porque você é bonitinho. Ele quer te atacar porque acima de você, além de você, no território onde você está, tem um trabalho que ele quer terminar, que ele quer executar. Por isso, meus irmãos, a nossa igreja está entrando em guerra. E eu tenho certeza que o espírito de Jezabel vai querer causar contenda, vai querer derrubar pessoas. Comece a orar, se revestir do sangue de Jesus, porque ela vai procurar alguém para começar a tumultuar esse ambiente. Mas em nome de Jesus, nós expulsamos todo o espírito de engano, todo espírito de altivez, todo espírito que venha tentar contra a tua vida, contra a tua casa e contra a igreja. Pode me tirar da pessoa, não tem problema, só não me tira desta região. Ele não quer acabar contigo não, é com toda a região que está à tua volta. Então tem muita gente que é assolado por demônios, por espíritos, que não tem nada a ver com você não, mas ele quer atuar na região onde você está. Esse espírito imundo não quer a sua morte, quer o seu manto. Xarabacantarás. Pastor, mas a Bíblia fala que as nossas armas são espirituais e são poderosas, são capazes de destruir fortalezas. Isso quer dizer que as nossas armas são mais poderosas do que os nossos inimigos, daqueles que vêm contra nós. Perfeito. A autoridade que Jesus te deixou através do seu Santo Espírito é isso. A nossa arma é espiritual. E ela é poderosa para destruir fortalezas. Só que eu sei atacar bem, a igreja é boa em atacar. A minha pergunta hoje para você é: você está pronto para se defender? Aprenda a usar. Porque quando eu detecto quem é o meu inimigo, eu vou saber me defender das armas dele. Israel entrou em guerra com o Hamas. Ela tem uma cortina de ferro. Podem jogar bomba e torpedo, eles aparam no ar. Eles têm um armamento de defesa antiaéreo. Mas por que eles se prepararam um armamento de defesa antiaéreo? Porque eles primeiro conheceram os inimigos e sabem as armas que o inimigo tem. Já que o inimigo tem essa arma, eu vou fazer uma outra arma para poder me defender daquilo que ele tem. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque essa guerra não é contra carne e sangue, você sabe disso. Para quem é espiritual, discerne as coisas espiritualmente. Essa guerra vem de muito antes. A nossa guerra não é contra pessoas. É por isso que anos e anos e anos passam e o conflito continua. Porque não adianta matar o chefe do Hamas. Tem que expulsar a potestade que está lá em cima, porque vai entrar outro e vai continuar a mesma coisa. A nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e hostes malignas nas regiões celestiais. Porque veja, qual é a arma do inimigo? É uma arma muito parecida com a arma que o próprio Satanás enganou Eva, que é fazer você acreditar numa mentira.
Ele te faz pensar que você é perdedor, falido, destruído, sem valor, mal amado, desprezado. E o pior é que você acredita nele. Então Satanás, o espírito de Jezabel está aqui rondando, procurando alguém que concorde com o que ela diz. Alguém que concorde com o que ela faz. Por isso que o espírito, e ele fala, cuidado com as astutas ciladas do inimigo, porque toda vez que ele vai te atingir, ele usa uma cilada. Cilada é um problema que não parece problema. É uma cadeia que não parece cadeia. É uma mentira que não parece mentira. E se não parece mentira, se traveste de verdade. Então muitas vezes você vai perceber que o diabo, quando vai te atacar, ele não te ataca com uma mentira deslavada. Ele te ataca com uma verdade de meia tigela. Quando ele vai atacar Jesus no deserto, ele fala, te atira aqui de cima, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te protegerão. Quando ele ataca Jesus, ele não mente, ele cita a Bíblia. Salmo 91, versículo 11 e 12. É mentira ou é verdade? É mentira ou é verdade que está escrito isso no texto? Ele ataca Jesus com uma verdade, meu irmão. Ele fala, está escrito. Você sabe se defender disso? Como é que Jesus se defendeu? Eu sei que está escrito, mas também está escrito. Tu tirou a tua foice? Eu vou tirar a minha espada, a espada do Espírito. Tu conhece, tu quer arrastar uma verdade mentirosa na minha cara, mas eu também tenho conhecimento do armamento que eu tenho. O nosso armamento em Efésios 6 é, você tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Toda vez que Satanás quer incutir uma mentira travestida de verdade na tua mente, você precisa conhecer a Bíblia. Porque se você não lê, você não vem para EBD, você não estuda, não se relaciona com a palavra, ele vai tirar a foice e você vai fazer assim, cadê a espada? Não tem, porque eu não sei, porque eu não estudo, porque eu não busco, porque eu não provoco. Satanás já atingiu e já derrubou muita gente com verdade aqui. Ele vai na tua cara, porque se ele disser uma mentira descarada, você não acredita. Fala, mentira, difamação, calúnia, está amarrado, acabou. Tu amarrou o cara já. Aí ele chega assim devagar. Ei, seu falido. Aí tu abre o app do banco. Está no vermelho. Verdade ou mentira? Ei, tu não sabe nem criar uma família, nem manter um relacionamento. Aí você olha para o seu histórico passado, de más decisões, de desmanche, de divórcio, e ele esfrega isso na tua cara. Aí você olha para o passado, e a pergunta é verdade ou é mentira? Ele não te ataca só com mentira, não. Ele te ataca com o que está escrito. Mas a minha pergunta é, você sabe também o que está escrito? A igreja precisa aprender mais sobre a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa arma principal de ataque. Quando você lê Efésios 6 vai te dar 6 armas. A armadura de Deus é composta de 6 itens, 5 de defesa, só 1 de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não preciso de outra arma de ataque. Só a Bíblia já faz um estrago muito grande. Só que quando eu ataco, eu sou retaliado. A minha pergunta é, eu sei me defender dos ataques do inimigo? Porque às vezes o ataque do inimigo é lançando sofismas, é lançando pensamentos, é jogando na sua cabeça algo que você acredita. É assim que ele vai sempre atacar você. A principal cilada do inimigo é fazer você acreditar em uma mentira, lançando um pensamento para ver se cola. E para esse tipo de retaliação, às vezes, só a espada não vai dar certo. Sabe o que você precisa? De um capacete. Como é que eu me protejo de pensamentos de Satanás? Onde é que acontece o pensamento? Eu preciso colocar um capacete para proteger aquilo que quer atingir a minha cabeça. E a Bíblia vai chamar capacete da... Se você não recebeu hoje, você precisa aceitar Jesus e receber a salvação. Quando você recebe a salvação, para você é levantar a mão, vir aqui à frente e chorar. Mas no mundo espiritual, Deus está pegando um capacete e colocando na tua cabeça para que o diabo não venha. Porque a cilada e o ataque do diabo é fazer você pensar como ele pensa. Até porque o próprio Espírito Santo só vai trabalhar na sua vida se você pensar como o Espírito Santo pensa. Por isso que a Bíblia fala, temos que ter a mente de Cristo, porque o Espírito trabalha assim. Ele fala, pensa como eu penso, tente agir como ágil. Aí o apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios. Nós lemos, as nossas armas não são carnais,
Elas são espirituais. As nossas lutas não são humanas, pelo contrário, nós temos armas não humanas que são espirituais e poderosas para destruir fortalezas, e destruímos argumentos, filosofias, pensamentos, ideologias, sofismas, todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo esse pensamento e tornamos obediente em Cristo. Pega o pensamento e aprisiona em Cristo. Por que eu preciso aprisionar pensamento? Porque se o pensamento fica muito tempo na sua cabeça, ele vai para o seu coração. De pensamento, ele se torna sentimento. E se o sentimento fica muito tempo no seu coração, ele vai para a sua ação. Então, o pensamento se torna sentimento, que se torna comportamento. É por isso que a gente vê gente que se identifica como cachorro. Lembra? Você viu na rede social na Alemanha? Fizeram todo mundo que se identifica como cachorro. Estavam numa praça, um monte de gente vestida de cachorro, uivando e latindo. Por quê? Porque eles têm um comportamento de cachorro, porque um dia se sentiram como tal, porque um dia colocaram um pensamento como tal. Você sabe que eu tenho que aprisionar quando é pensamento, porque sentimento é muito mais difícil de lutar do que um pensamento. E se ficar muito tempo se torna comportamento. Deixa eu falar para você, debaixo da autoridade e da unção do Espírito Santo, respeitando todos aqueles que estão aqui e assistem lá na casa. O comportamento que não está condizente com a orientação sexual que Deus te deu, vem de um sentimento que começou como um pensamento. Pensamento se torna sentimento, sentimento se torna comportamento. Baixa autoestima que você tem, baixo valor pessoal que você tem, é o espírito de Jezabel que está lançando na sua cabeça, e você fica muito com a cabeça, e você, ao invés de ficar aprisionando em Cristo, você fica pensando o dia inteiro: será que é verdade o que ele disse? Será que é verdade o que ela disse? Eu nunca vou ter o que está lá no Instagram dele, olha o feed dele, olha como é maravilhoso, ele viajou de férias, eu não sei nada, eu não posso nada, e você fica um dia inteiro batendo aquilo na sua cabeça. Aquilo vai se tornar um sentimento, e o seu sentimento vai ditar em você um comportamento. Antes que se torne sentimento ou comportamento, aprisione esse pensamento em Cristo. Ah, não. Enquanto está ali, em nome de Jesus. Toca bem baixinho aí o teclado para mim. Não adianta mudar pessoas. Temos que destronar potestades, espíritos, hostes malignas nas regiões. Porque o espírito, ele não está nem aí se ele sai de uma pessoa, portanto que ele permaneça no ambiente. Eu aprendi isso de uma maneira muito dolorosa, ministerialmente falando, porque todos nós vamos ter uma experiência dessa no nível onde nós estamos vivendo, na área onde nós estamos atuando. Eu, como pastor e no ministério, eu lembro da minha primeira experiência de rebeldia, de divisão, dentro daquilo que Deus nos deu. A gente estava no Rio de Janeiro, ainda antes de vir para cá, num local onde Deus queria fazer um trabalho extraordinário, um local muito necessitado, um local que é o centro da boemia e da intelectualidade da zona sul do Rio de Janeiro, Laranjeiras. Pouco crente, poucas igrejas. Iniciamos um trabalho lá. E nos dedicamos. Botava a gente, cooperava, fazia eventos, jogava tudo para lá. Sabe aquele início de igreja? Era uma igreja que já existia, passou por várias dificuldades, não tinha pastor, não tinha liderança. Então os crentes estavam, pastor, vem aqui, assume tudo. Nós chegamos, abraçamos todo mundo, pegamos, fizemos o trabalho e continuamos. 18 meses, 9 meses, talvez um ano depois, um dia do nada eu recebo uma carta assinada por todos os antigos, falando: não queremos mais você, não queremos mais o ministério, não queremos mais ninguém, e nós vamos ficar com o pastor que você colocou e todos os obreiros que aqui foram colocados pela sua igreja. Nós vamos ficar e continuar aqui porque a gente não precisa mais, estamos nos tornando independentes. Pensa num pé de zimbro que eu fiquei. Daí qual foi meu pensamento? Bem, deixa eu primeiro entender o que está acontecendo, deixa eu identificar quem é o comandante dessa rebelião, e eu vou arrancar esse cara fora, eu vou tirar o cabeça. Porque eu tirando ele, eu desarticulo todo esse trabalho de rebeldia e de rebelião. Pobre do André. Mal eu sabia que se eu tiro alguém, mas não tiro o espírito que está influenciando, de nada dá certo. O espírito de Jezabel não está nem aí se ela é expulsa de uma pessoa, desde que ela permaneça no ambiente. Então não é tirando um líder e uma pessoa que eu arranco fora o espírito que está influenciando aquele território.
Eu estou pregando isso para alguém. Você está recebendo essa revelação do Espírito Santo para a sua vida? Volta para a tua casa e coloca em prática essas armas. Talvez exista na sua casa um espírito, uma potestade, um principado, que ele é territorial, sai de um, vai para o outro. Você não tem que ir lá lutar com seu filho ou com seu marido. Sim, você tem que autuá-los, você tem que botar na régua alguns comportamentos, mas ele está sendo influenciado, ela está sendo influenciado por algum espírito. E se nós não endereçarmos quem é o real cabeça da rebelião, a rebelião nunca vai deixar de acontecer. Pode vir gente, pode voltar gente, pode vir governo, pode vir líder. Se nós não tratarmos com o espírito e a potestade que está influenciando, nós não vamos resolver nada. Então, não podemos esquecer que são territoriais. Existem potestades que querem influenciar essa igreja. Existem demônios que querem influenciar membros e líderes desta igreja. Eu tenho que lidar de vez em quando com algumas situações assim. Mas Deus tem me dado essa sabedoria. André, quando aparecer a notícia, bota o teu joelho no chão e começa a lutar com as armas que eu te dei. Porque não adianta só tirar o líder. Se você tira o líder, daqui à frente, daqui a um ano, você vai ter o mesmo problema no mesmo lugar com um líder novo. Porque não é o líder, não é a cabeça dele, é o espírito que está influenciando e que está por trás. Então aqui estão os frutos, e pelo fruto você vai reconhecer que tipo de espírito é. Não é mudando gente apenas, mas é atacando quem influencia. Quais são as armas, pastor, que nós temos para lutar contra esses espíritos? Você precisa manusear bem a palavra. Bíblia. Lê Bíblia. Estuda a Bíblia. Se relaciona com a tua palavra. Aprende a manusear a tua espada. Segundo, quando eu protejo os meus pensamentos, e aí eu entro em mais um dos armamentos da armadura de Deus. Como é que eu protejo meus pensamentos? Com um capacete. É a proteção da cabeça. Só com salvação. Capacete da salvação. Nessa noite, se você sofre com pensamentos, e entenda, pastor, mas eu sou salvo e eu sofro ainda algumas coisas. É porque existem outros itens nessa armadura. Eu sou salvo, mas se eu não leio a Bíblia, pronto. Eu abri a minha vida também para os ataques do inimigo. Talvez a gente tenha tempo nessa série de mensagens para falar sobre todos os armamentos. Mas eu quero por último colocar um aqui que não é necessariamente um armamento da armadura de Deus, mas é algo que eu vejo na vida de Jesus. Para mim, uma das armas principais para evitar com que você seja atingido pelo seu inimigo com pensamentos errados é a comunhão. Por isso que você veio hoje. A Santa Ceia é o banquete e a mesa de comunhão de Cristo com a sua noiva. Hoje é uma noite de comunhão. E se é uma noite de comunhão, o espírito de Jezabel vai ter que sair daqui. Não é só o espírito de Jezabel, não. Na última ceia do Senhor com os seus discípulos, ele lava os pés dos discípulos. E o texto vai falar que Jesus se levanta para colocar a roupagem para lavar os pés. Quando Jesus se levanta, Judas também se levanta. Só que Jesus se levanta para servir. Judas se levanta para trair. Depois de servir, Jesus volta, recoloca a sua roupa normal, senta na mesa e continua o banquete de comunhão. Só que Judas, quando se levanta, ele não volta para a mesa de comunhão. Ele sai da casa e vai até as pessoas que vão entregar Jesus e matar Jesus. Porque onde existe espírito de comunhão, o espírito de Judas, o espírito de rebeldia tem que ir embora. Por isso que você não entende o que está acontecendo hoje aqui nessa igreja. Toda vez que nós fazemos a Santa Ceia, no mundo espiritual, espírito de rebelião, espírito de contenda, espírito de briga, espírito de atrito, espírito de separação, espírito de divórcio, espírito de trairagem, espírito de Jezabel, esses espíritos precisam sair, porque onde existe espírito de comunhão, espírito de Judas e de Jezabel não conseguem ficar em pé. Quem aqui pode dar glória a Deus por isso? Eu vou pedir que o coral suba aqui. Sobe aqui, coral. Aleluia. 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 Por isso, meus irmãos, que depois da nossa Santa Ceia, que será ministrada pelo pastor Ribeiro, pastora Delma, no final nós vamos fazer um apelo aqui. Um apelo que vai tocar e ser endereçado para duas pessoas.
Primeiro, quem está sem capacete e precisa receber a salvação, que é o que vai proteger os seus pensamentos. E o segundo, é para quem um dia já sentou na mesa de comunhão, mas se levantou por alguma razão e foi embora, e precisa de novo voltar para a mesa de comunhão. Você está afastado dos caminhos do Senhor, está fora da comunhão do corpo de Cristo, mas essa comunhão te protege. Como aquela cena de filme que eu sempre cito aqui. O exército do inimigo é tão grande, é tão numeroso, que quando ele joga uma flecha, escurece o sol. E aqueles poucos 300 se unem numa formação de casco de tartaruga. Porque todos têm escudo, mas o escudo deles é pequeno. Mas quando um vem aqui e se ajoelha, eu fico aqui, outro fica em cima. Mesmo meu escudo sendo pequeno e só cobrindo metade do meu corpo, deixando o restante do meu corpo vulnerável e aberto, o escudo de quem está na minha frente protege os meus pés. E o meu escudo me protege, mas protege quem está atrás. Quando eu ando em comunhão com os irmãos, a fé deles, o testemunho deles e a oração deles, aí o escudo deles vai me proteger em áreas que eu não estou protegido. A comunhão não é só para você pegar o cara e se trocar. Comunhão é proteção de flecha do inimigo que você não está percebendo, que está sendo endereçado para você. Porque você está aqui, mas as suas costas estão nuas, as suas costas estão vulneráveis, elas estão aparentes. Mas a proteção do escudo que Deus deu para o irmão do meu lado, para o irmão na minha frente, para o irmão atrás, vai me cobrir. A fé deles, a oração deles, o testemunho deles, a caminhada deles me protege. Então quando você sai da comunhão do corpo de Cristo, você está desprotegido em algumas áreas. Por mais que você tenha aqui, você está protegido do que vem para frente. Mas você sabe da faca que vem te apunhalar por trás? Você está sozinho. Então você é mais forte quando você anda com pessoas que têm a mesma fé que você tem. Isso é comunhão. Pastor Ribeiro e Pastor Leão, vocês podem subir aqui? Quantos recebem essa palavra? Nós vamos entrar na mesa da comunhão. E eu quero profetizar e declarar aqui: se existe algum espírito de Jezabel, espírito de Judas, espíritos de potestades, de principados territoriais, regionais, saiam em retirada em nome de Jesus. Se manifeste para sair. Não é para sair da pessoa, é para sair desta geografia, é para sair dessa região, é para sair dessa província, dessa cidade, é para sair do centro de São José dos Campos, é para sair de perto das nossas casas. Nós repreendemos o espírito de Jezabel e o espírito desse território em nome de Jesus. Se você concorda, dê um amém.